Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que prazer, que alegria estar aqui nesta tarde, prontos para trazermos mais uma videoaula para todos vocês, de formas que você cada dia mais aprenda um pouco a palavra do Senhor. Na última videoaula, que foi de número 87, nós falamos aqui sobre o seguinte tema. Foi a videoaula 87, Jonas vai a Nínive, baseados ali no capítulo 3 de Jonas, do livro de Jonas. O que nós podemos agora trazer à memória dos irmãos são apenas alguns pontos que nós achamos aqui importantes, a partir desta nossa, voltar um pouquinho à nossa aula, alguns assuntos importantes que nós aqui falamos, nós iremos trazer mais alguns pontos consideráveis concernentes ao estudo de hoje. Vamos à nossa videoaula, relembrar aqui um pouquinho alguns pontos bem relevantes. Primeiro é que lembrar você que Jonas obedeceu ao Senhor desta feita. Quando ele sai, ele é vomitado pelo grande peixe. Ele agora vai obedecer ao Senhor, indo realmente para Nínive, aquela cidade que o Senhor tinha mandado ele primeiramente para aquela cidade. Ele fugiu, foi para Tarso, porém o Senhor providenciou que aquela tempestade ocorresse, aquele peixe engolisse o seu profeta, e Jonas passasse por uma experiência ali com Deus dentro daquela barriga do peixe, dentro do estômago do peixe. Então ele, desta feita, a partir do capítulo 3, ele vai obedecer ao Senhor. E ali, ele pregou realmente a mensagem divina que o Senhor entregou a ele. Ele, de fato, ele cumpriu desta feita a mensagem, que era a mensagem de juízo. Vimos naquela ocasião que a mensagem foi totalmente aceita. Os ninivitas, aquelas pessoas, realmente houve arrependimento da parte do povo, inclusive o rei de Nínive apregoou aquele decreto que todas as pessoas, não só as pessoas como os animais, todos deveriam jejuar naquela região, ou seja, naquela cidade. Isso de fato aconteceu, o povo se arrependeu, o povo se humilhou, e de formas que aquele jejum coletivo, conforme já disse, inclui os animais, tanto reis como súditos humilharam-se perante o nosso Deus. Foi um jejum coletivo, com a participação, conforme já disse, ratifica aqui, inclusive os animais domésticos participaram deste jejum, né? Por quê? Porque as pessoas ali, donas daqueles animais, era uma norma, ou seja, uma ordem real do rei de Nínive, e todas as pessoas deveriam se submeter àquele decreto do rei de Nínive. Então, o próprio rei de Nínive, ele esperou que o povo, ele e o seu povo, se humilhando na presença de Deus, ele contava ali, de repente, com uma reação favorável de Deus para com o seu povo, de forma que o seu povo não fosse destruído. O rei contava com esta misericórdia de Deus. E Deus viu, claro, Deus na sua infinitude, no seu poder, na sua onipotência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onividência, Deus vê tudo também. Claro, Deus viu que o povo realmente se arrependeu e Deus poupou o povo. Por quê? Porque o povo de Nínive se converteu. Então Deus voltou atrás e poupa o povo de Nínive daquela iminente destruição, que se não fosse o arrependimento do povo, fatalmente, claro que Deus iria aplicar sua mensagem de juízo. E você verá a decepção que Jonas vai nos causar. É claro que Jonas causou uma decepção para quem lê seu livro, para todos os seus leitores. Veremos que Jonas não aprendeu de fato o que era a misericórdia de Deus, e nós veremos no capítulo 4. Você ficará muito indignado com essa atitude de Jonas. Por quê? Porque ele foi uma pessoa acusada até de ser uma pessoa acusada de ser uma pessoa exclusivista, queria que Deus fosse somente Deus de Israel, né? Alguns até chamam de xenófobo, né? Ele de fato foi uma pessoa que o acusaram de xenofobia, uma pessoa que queria apenas que Israel fosse o povo separado para Deus e que as nações pagãs não tivessem oportunidade de se converterem ou de ouvir coisas, testemunhos a respeito de Deus. A grande pergunta deste capítulo, quando você lê o capítulo 4, você verá, nosso assunto agora será o capítulo 4, tá bem? E o nosso tema será a ira de Jonas ante a misericórdia do Senhor. É a nossa videoaula número 88, com base em Jonas capítulo 4, versículos do 1º até o versículo número 11. E aqui, será que Jonas vai realmente aprender
Será que Jonas, melhor dizendo, aprovou essa reação de Deus, ou seja, favorecendo os ninivitas? Será que ele vai estar de acordo com Deus? Será que ele vai realmente aceitar esta atitude de Deus? Bem, pior para Jonas se não aceitar, porque nós sabemos que Deus é misericordioso, e sempre que um pecador o procura arrependido, Deus sempre chega com o seu favor, com a sua graça, com o seu grande amor. E nós falamos já para nós, inclusive para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, é que o livro de Jonas, não Jonas, mas o livro de Jonas é realmente o João 3,16 do Antigo Testamento. Você verá o porquê. Você verá o grande amor de Deus. Você verá aqui que realmente Deus foi favorável àquela nação pagã, àquela cidade pagã. Por quê? Porque o povo mudou de atitude. É isto que o povo do mundo precisa fazer. Tomar essa atitude, arrepender-se dos seus pecados. Não só os brasileiros, mas pessoas de todas as nações. Pedir perdão a Deus, se humilharem na presença de Deus. Bem, então nós veremos a partir desta videoaula número 88 que a ira de Jonas, o assunto, a ira de Jonas ante a misericórdia do Senhor. Alguns pontos consideráveis aqui ao estudarmos o capítulo 4 de Jonas. Vamos a alguns. Primeiro, o xenofobismo de Jonas. Você sabe que o xenofobismo nada mais, nada menos do que aquela aversão a pessoas estrangeiras, né? E Jonas realmente queria que os ninivitas fossem abandonados ali por Deus, fossem destruídos por Deus. Então, ele estava mais para xenófobo do que para profeta. Quando você lê, conclui o livro de Jonas, apenas 4 capítulos, você verá, especialmente o capítulo 4, você verá realmente que Jonas tinha um xenofobismo, né, na sua vida, impregnado na sua vida, porque ele se achava alguém, ou não só ele, como Israel, achava a sua nação muito especial e que não deveria compartilhar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus para as demais nações. Então, a narrativa é uma narrativa da infelicidade de Jonas. Você verá como Jonas, ou quão Jonas será infeliz, principalmente no capítulo 4 aqui do seu livro. A sua infelicidade vai ser aqui demonstrada e nós veremos o porquê desta infelicidade do profeta. Então veremos que ele vai repudiar o propósito de Deus. Ele vai repudiar, porque para ele não aceitava de forma alguma que Deus poupasse aquela nação ímpia, aquela nação pagã, da iminente destruição. Inclusive que ele tinha pregado quanto a isso. Deus tinha mandado ele pregar e ele agora queria realmente assistir de camarote ali a destruição daquela cidade. Bem, nós veremos também que Deus demonstrará que teve compaixão dos pagãos, ou seja, do povo ninivita. Você verá aqui, de forma clara, objetiva, que Deus realmente demonstrou e teve compaixão para com os ninivitas. Agora, Jonas queria, conforme já falamos aqui, e vamos voltar a falaremos muito sobre isso, sobre a questão que Jonas queria que de fato os ninivitas perecessem, que eles perecessem. Por quê? Por causa do exclusivismo de Israel, essa questão da xenofobia, não é? Ele achava que somente Israel tinha o direito de ter as leis de Deus, ter os mandamentos, os estatutos, ser favorecido por Deus e não as demais nações. E veremos também que Jonas demonstrará que era realmente um franco nacionalista, né? Nessa sua visão estreita, míope, e como sempre fora. Você viu Jonas no capítulo 1 já fugindo do plano de Deus, não queria de forma alguma que essa cidade, Nínive, uma cidade muito ímpia, os homens fossem poupados da destruição. Não, ele queria realmente fugir para que o povo não ouvisse nada sobre Deus e não se arrependesse. Nós veremos isso aqui ao longo do nosso estudo. Vamos ao nosso texto de hoje, Jonas capítulo 4, o último capítulo do livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Mas seria interessante nós lermos o capítulo 2, o capítulo 3, versículo 10. O versículo 10, só para a gente se situar e já pegar a partir do capítulo 4, fazendo alusão ao versículo 10, para a gente dar continuação e você vai entender mais a palavra do Senhor. O versículo número 10 do capítulo 3 terminou assim: e Deus viu as obras deles, isto é, Jonas pregou, aí o texto diz, e Deus viu as obras deles, isto é, a atitude do povo, abandonar as práticas imorais, abandonar a idolatria, abandonar, quem sabe, ali, latrocínios, roubos, enfim,
o pecado. O texto diz: e Deus viu as obras dele como se converteram do seu mau caminho. Deus viu isso. Jonas não viu, mas Deus viu. E Deus se arrependeu. Naquela ocasião nós falamos, Deus, na questão do arrependimento aqui, é que Deus voltou atrás. Por que Deus voltou atrás? Porque o povo mudou de atitude. E quando o povo muda de atitude, Deus, claro, evidente, ele volta atrás. E aquela palavra que ele tinha antes prometido destruir, ele volta atrás. Por quê? Porque houve uma contrapartida. O povo arrependeu-se. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E não o fez. Isto é, Deus poupou o povo de Nínive. A partir daqui, desse ponto, vamos agora entrar no capítulo 4. Então você viu que Deus poupou o povo de Nínive da destruição certa. Só que isso não vai agradar a Jonas. Jonas vai ficar totalmente desgostoso, vai mostrar-se aqui uma pessoa mesquinha espiritualmente falando, um homem extremamente contrariado, desapontado, um homem amargurado, veremos isso, um homem irado, na verdade. O texto, o versículo 1 vai nos mostrar isso, no capítulo 4. Vamos ao nosso texto? Jonas 4, verso 1 diz: mas desgostou-se Jonas extremamente. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Do quê? Porque Deus poupou o povo da destruição. O texto diz: mas desgostou-se Jonas, isto é, ficou contrariado, desapontado, amargurado. Em síntese, ficou irado. Por quê? Porque Deus poupou o povo. E o texto diz que essa sua ira foi extrema. Porque o texto diz extremamente, ou seja, excessivamente, seriamente revoltado, irado contra essa atitude de Deus ter poupado o povo. E o texto diz, e ficou todo ressentido, isto é, ficou ofendido, ficou melindroso, ficou rancoroso. Então, só adjetivos aqui para mostrar que Jonas foi uma pessoa que não, de forma alguma, aceitou esta mercê de Deus, esta misericórdia de Deus. Na verdade, no original, o texto quando diz desgostou-se aqui, significa que ele ficou queimado de ódio. No original significa isso, no hebraico. Ficou queimado de ódio, né? Todo revoltado. Por causa dessa atitude do Senhor em ter poupado o povo de Nínive da iminente destruição. Podemos ver que vamos aqui trazer mais alguns. Agora chegou, ok. De vez em quando aparece um probleminha aqui da nossa internet. Então, por que Jonas se irritou quando Deus poupou Nínive? Por que Jonas se irritou? Justamente por isso. Porque Deus poupou, porque Deus não levou à frente aquela palavra que ele tinha dado a Jonas. Isto é, ele iria, de fato, destruir a cidade. Mas Deus poupou o povo. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Porque o povo converteu-se de seus maus caminhos. O povo resolveu não mais levar à frente as suas más práticas. Então, Jonas ficou irado por isso, né? Isto é, temos aqui pelo menos alguns pontos aqui importantes ainda, falando sobre o versículo 1. Por que Jonas se irritou por Deus ter poupado Nínive? Por isso, pelo povo ter sido poupado. Por quê? Porque o povo mudou de atitude, né? E principalmente porque suas profecias não se cumpriram, ou não iriam se cumprir. Ele havia profetizado que dentro de 40 dias a cidade de Nínive seria destruída. Isso de fato não aconteceu, então ele ficou extremamente irado quanto a isso. E por quê? Porque também ele não tinha uma atitude de um missionário no estrangeiro. A atitude do missionário no estrangeiro é pregar a palavra e esperar a reação do povo. E que essa reação seja favorável à sua mensagem que foi entregue. Jonas, de forma alguma, ele agiu como um verdadeiro missionário. Ele não agiu como missionário. Por quê? Porque ele pregou e esperava que o povo fosse condenado. Então, Jonas, quão infeliz Jonas foi nesse sentido. Outro ponto importante aqui é que no tempo de Jonas, os judeus não queriam compartilhar a mensagem de Deus com as nações gentias. Só eles achavam um povo realmente exclusivo, um povo da descendência de Abraão, e que eles ficassem com a lei mosaica e que as demais nações ficassem para lá. Né? Para eles, para os judeus, nessa época e antes, eles eram um povo de Deus, e que essa mensagem ficasse ali circunscrita à sua região, à sua nação, e não extrapolasse, não ultrapassasse as fronteiras. Então Jonas, por fazer parte
desta nação judaica naquela época, né? A nação de Israel. Nós estamos aqui vivendo num período em que das nações fragmentadas, né? Reino do Norte Israel e Reino do Sul, Reino de Judá. Inclusive, até na época do apóstolo Paulo, você há de convir, basta você ler Atos dos Apóstolos, e você verá que Paulo também, os judeus na época de Paulo, quando Paulo quis pregar o evangelho aos gentios, o povo lá foi totalmente contra ele. Não é? Por quê? Porque eles se achavam o povo detentor da lei de Deus e que a mensagem não fosse, que não ultrapassasse as fronteiras de Israel. Porém, Paulo tinha outra visão. A visão de Paulo realmente era cumprir o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Então, se Jonas, neste momento, ele não queria, Jonas e o seu povo não queria pregar a mensagem de misericórdia de Deus às outras nações, Paulo também passou por isso. Por quê? Porque os judeus não queriam que essa mensagem ultrapassasse as fronteiras além de Israel. Mas os judeus, o que acontece é o seguinte, é que os judeus haviam se esquecido do seu propósito. Qual era o propósito original da nação de Israel? É para ser uma bênção para o resto do mundo, isto é, eles deveriam compartilhar a mensagem de Deus às outras nações. Se você ler Gênesis capítulo 22, versículo 18, você vai concordar comigo. Outra coisa, Jonas pensou que Deus não deveria dar gratuitamente a sua salvação à nação pagã. Ele achava, não, isso não pode ser assim, né? Deus não pode estar entregando de graça assim um perdão assim de forma tão gratuita, tão fácil a uma nação tão pagã e ímpia. Então, eles se achavam muito zelosos, observadores da lei, enquanto que as demais nações eram nações ímpias, pagãs. Então, para Jonas, isso era muito difícil ele aceitar esta misericórdia de Deus. Por quê? Porque essas nações, no caso Nínive, receberam agora a misericórdia de Deus ou o perdão de Deus, por eles serem pagãos e ser um povo ímpio. E ainda falando sobre esse ponto, Jonas esqueceu a sua própria razão da pregação. Qual é a razão da pregação de alguém que prega a mensagem? Claro, é que as pessoas mudem para melhor. Jonas, infelizmente, é o tipo do pregador que não desejamos que ninguém seja. Não é aquele pregador que prega a mensagem e não espera que ocorram conversões. Então, Jonas não é exemplo para nós. Por quê? Porque a razão da pregação, é que as pessoas mudem para melhor. Jonas não tinha esta visão, infelizmente. Vamos ao nosso versículo número 2. Então, o versículo número 2, o texto vai dizer assim, é que Jonas agora ele vai revelar o texto no versículo 2, capítulo 4, versículo 2, vai nos mostrar o motivo da fuga do profeta Jonas. Ele vai mostrar aqui por que ele fugiu. Lá quando você lê Jonas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, você verá o porquê. Então ele vai revelar, ele deixa escrito no seu livro, revelando a sua resposta, o motivo da sua fuga, quando ele ousou e foi realmente para Tarso, mas ele não chegou lá, que Deus, no momento, Deus o impediu. O versículo número 2 vai nos mostrar que Jonas vai orar. Ele vai orar aqui muito indignado, muito chateado, muito rancoroso, desapontado, amargurado. Vejam só o que o texto vai nos mostrar. O texto diz assim, versículo 2: E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, ou seja, me precavi, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, Jonas está mostrando aqui, o texto está mostrando que ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra. Por isso que o texto vai nos mostrar, só que ele disse, mas ele não escreveu isso, essa sua indignação. Mas agora no capítulo 4, versículo 2, ele mostra aqui, e começa aqui a dar algumas... vai mostrar o seu xenofobismo, esta sua forma irracional e maligna de pensar. Porque ele não queria que Deus poupasse as nações ímpias, o povo ímpio, particularmente agora o povo de Nínive. Por isso que ele diz, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, isto é, me precavi, fugindo para Tarso. Ele está mostrando agora, justificando, porque ele tinha fugido para Tarso. Por quê? Aí agora o texto diz, pois sabia que és Deus piedoso, isto é, Deus santo,
misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Está mostrando aqui atributos de Deus: piedoso, misericordioso, Deus é longânimo, Deus é benigno e que te arrependes do mal. Isto é, que Deus volta atrás. É isso que o texto está nos mostrando. Então Jonas mostra aqui a sua indignação. Então Jonas revelou a razão da sua relutância. Quando você lê Jonas capítulo 1, versículo 3, você verá porque ele fugiu. Não é? Mas ali não mostra o de fato, só mostra ele indo realmente, fugindo para Tarso. Agora, no capítulo 4, versículo 2, o texto vai nos mostrar o motivo da sua fuga. Então Jonas, ele de fato não queria que os ninivitas fossem perdoados. Então foi o pregador frustrado. Né? Jonas queria ver os ninivitas realmente destruídos. Né? Ele preferia os ninivitas, que os ninivitas morressem em seus pecados, do que se arrepender e serem poupados de Deus os destruir. Em síntese, Jonas não entendia que o Deus de Israel era também o Deus das demais nações. Jonas precisava aprender isso. É isso que nós vemos, a grande declaração do Senhor Jesus, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Observe que o texto diz, porque Deus amou Israel de tal maneira. Não, o texto não diz assim. Mas diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está incluindo também todas as nações. E não especificamente a nação de Israel. Então Jonas não entendia que o Deus de Israel era também o Deus do restante do mundo. E isso é muito importante, por quê? Porque quando Israel se fecha de forma a não falar sobre Deus para as demais nações, como é que as nações iriam se converter ao Deus de Israel? Não é? E, inclusive, séculos depois, mais à frente, os romanos eles acusaram os judeus, né, de ódio contra a raça humana. Por quê? Porque os judeus se achavam um povo exclusivo. Não é? Um povo exclusivo. Então, foram acusados pelos romanos de terem ódio contra a raça humana. Jonas também sabia a verdade acerca dos atributos de Deus, sem dúvida. Ele conhecia a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mas não queria que Deus desse ali uma demonstração prática desse atributo concernente aos povos gentílicos. Que Deus fosse o Deus misericordioso só de Israel, que Deus exercesse amor só com Israel, que Deus exercesse a sua compaixão e a sua misericórdia e os demais atributos divinos, longânimo, benigno, fiel, somente com Israel, e que isso não chegasse até as demais nações. Então Jonas foi de fato um pregador frustrado, uma pessoa realmente ambiciosa, que não desejava que as demais nações se convertessem. Então, em síntese, Jonas virtualmente ele acusou Deus de fazer o mal. Né? Jonas de fato acusou Deus de fazer o mal, porquanto fizeram o bem. Por quê? Porque Deus poupou o povo de Nínive de ser destruído. Jonas não queria que este povo de Nínive se convertesse. Esta é a grande realidade que nós precisamos dizer aqui, e a própria Bíblia vai nos mostrar isso. Vamos ao versículo 3. No versículo 3 nós veremos que o Jonas, frustrado, contrariado, desapontado, o que ele vai agora desejar? Ele vai desejar sua própria morte. Jonas agora não tinha mais motivo nenhum para viver, vendo Deus ser tão misericordioso para com os ninivitas. Ele preferia morrer do que ver este povo ser restaurado por Deus, ver este povo arrependido, ver este povo sendo perdoado pelo Senhor. O versículo 3 assim expressa. Ele diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida. Veja só, desejou que Deus agora tirasse a sua vida. Tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então veja a expressão, o desânimo, o rancor deste profeta chegou a este ponto de desejar sua própria morte, isto é, que Deus tirasse a sua vida. Já que Deus não quis tirar a vida dos ninivitas, que Deus agora tirasse a sua própria vida, porque Jonas não teria mais razão alguma para viver. Era isso que ele estava aqui demonstrando, o seu xenofobismo, a sua indignação, a sua grande indignação. Esta é a verdade. O que é que nós veremos ainda no versículo 3? Veremos que Jonas, ele cometeu, e aquele versículo 3 mostra a sua indignação, mas nós veremos aqui que Jonas, ele cometeu alguns deslizes espirituais, cometidos por ele próprio. O texto vai nos mostrar
Por exemplo, nós temos aqui, pelo menos aqui, 6 situações em que veremos que Jonas cometeu aqui deslizes espirituais. Primeiro deslize de Jonas, achou que sendo privado da satisfação de não ver a morte do ninivita, acreditou ser vantajoso preferir morrer. Vou sintetizar. Então ele achou, bem, já que eu estou sendo privado de ver de me alegrar, de me satisfazer vendo os ninivitas sendo castigados por Deus, mortos por Deus, quem sabe um terremoto, com prédios caindo por cima do povo, casas, etc. Quem sabe Deus enviando fogo do céu. Como ele não teve esse prazer, né, entre aspas, claro, estou dizendo aqui, de Jonas não teve essa satisfação de ver Deus destruindo o povo, pelo menos que ele achou que era mais vantajoso para ele preferir morrer ou ele pedir que Deus ceifasse a sua vida. Então foi um deslize muito grande da parte de Jonas. Outro ponto aqui, e vem o seu segundo deslize, é que Jonas fugiu da tarefa de transmitir a mensagem de Deus a respeito da destruição de Nínive. Você viu, isso aí já no capítulo 1, versículos 2 a 3, Jonas fugindo, foi um deslize da sua parte. Outro ponto, outro deslize cometido pelo profeta Jonas, é que rapidamente Jonas era alguém que esquecia-se rápido da misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele esqueceu-se da própria misericórdia de Deus que Deus teve por ele. Quando ele estava ali no ventre do peixe, ele orou o Senhor deu nova chance a ele, então ele poderia agora ter se lembrado disso. E ele pensar o seguinte, como Deus foi favorável a mim, me deu outra chance, por que Deus não dá uma chance agora aos ninivitas, perdoando-os, e que eles perdoando-os para que eles agora fossem uma nova cidade, uma cidade agora transformada no aspecto moral e espiritual? Mas ele não pensou nisso. Mas ele por quê? Porque ele esqueceu-se da misericórdia do Senhor. Outro ponto que nós achamos aqui extremamente importante falarmos sobre ainda um deslize de Jonas é que Jonas ficou feliz quando Deus o salvou, com certeza. Ele ficou muito feliz quando o Senhor enviou aquele peixe para vomitá-lo naquela praia. Com certeza ele ficou muito feliz, mas irritou-se quando Nínive foi salva. Ele irritou-se, por quê? Porque a Bíblia mostra aqui, ele chegou ao ponto de desejar sua própria morte do que ver os ninivitas sendo poupados. Outro deslize, que é o quinto, Jonas estava preocupado com a sua própria reputação do que com a de Deus. Não é? Ora, se o povo se arrependeu, e se Deus não tivesse perdoado, a reputação mal ficaria para Deus. Como é que um povo se arrepende e Deus não poupa o povo? Mas Deus poupou o povo. Por quê? Por quê? Porque o povo se arrependeu. Mas Jonas estava mais preocupado com a sua reputação. Por quê? Porque ele seria agora encarado ou citado como o profeta cujas profecias não se cumpriram. Então, para ele, a sua reputação ficaria lá no zero. Né? Por quê? Porque seria um profeta sem crédito. Pregou destruição, mas não ocorreu destruição. Então, veja a forma de Jonas interpretar essa situação aqui. E por último aqui, o seu sexto deslize, ele sabia que se o povo se arrependesse, Jonas sabia que se o povo se arrependesse, nenhuma de suas advertências a Nínive se concretizaria. Aquilo que eu acabei de dizer. Isto é, isso o envergonharia, né? Embora isso não glorificasse a Deus. Tá? Então, Jonas achava que se o povo se arrependesse, nenhuma dessas suas advertências, que seria a destruição, a sua mensagem foi muito clara, objetiva, dentro de 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Então, se isso não se cumprisse, ele ficaria muito envergonhado. Sobre isso, há um autor que diz, o John D. Hannah, diz assim, Jonas ficou tão desapontado, emocionalmente falando, que perdeu toda a razão para a existência. Quando este teólogo leu esse texto aqui, ele trouxe essa frase. Ele disse que Jonas ficou tão desapontado emocionalmente, falando que perdeu toda a sua razão para a existência. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, vamos ao versículo número 4. O versículo número 4 vai nos mostrar agora a pergunta de Deus. Deus vai fazer uma pergunta aqui para Jonas. Por quê? Porque Jonas, indignado, ele pediu para o próprio Deus tirar sua vida. Aí no versículo 4, o texto diz, e disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? É como se Deus ali, claro, Deus está aqui repreendendo a Jonas por sua atitude ímpia. Jonas agiu aqui como uma pessoa ímpia,
A pessoa ímpia é a pessoa sem piedade, que não quer que Deus se apiede das demais, do sofrimento das pessoas, né? E pessoas que cometem coisas impiedosas, né? Então o texto mostra, dizendo assim, o versículo 4, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Isto é, Jonas, você tem alguma razão para... Foi uma pergunta de retórica de Deus, né? Essa pergunta de retórica da parte do Senhor. Então Deus aqui começa a confrontar o seu profeta. Deus fará para ele algumas perguntas. Esta foi a primeira. É razoável, isto é, Jonas, você tem razão para ficar ressentido? Você tem razão para ficar irado? Você tem razão para ficar amargurado, desapontado, porque eu perdoei o povo? Porque eu poupei a nação? Ou a cidade de Nínive? Era isso que Deus estava pedindo aqui, perguntando a Jonas. Então, Deus repreende Jonas aqui por causa da sua atitude ímpia, por causa da sua atitude de amargura, de ira mesmo. Este é o fato. Bem, aí nós veremos aqui no versículo 4 mais algumas informações importantes. A questão retórica da pergunta de Deus, ela foi respondida por uma resposta negativa da parte de Deus. É isso que nós veremos aqui. Ele deixaria Jonas sem uma resposta franca para dar ao próprio Deus, né? E Deus está mostrando aqui, com essa pergunta, que Jonas não agiu bem quando irou-se, né? Quando ele acumulou ódio contra os ninivitas. Era isso que Deus estava mostrando, que Jonas voltasse à realidade, que Jonas realmente fizesse uma introspecção, que Jonas respondesse com racionalidade, parasse ali um pouco e não levasse à frente o seu desígnio. Qual era a vontade de Jonas? Era morrer, do que ver o povo sendo poupado, perdoado por Deus. Então Jonas não tinha, veremos que Jonas não teve a mínima compaixão pela morte das outras pessoas. Ele não teria a mínima compaixão. Se Deus realmente tivesse destruído o povo ali, mandado ali fogo, ou terremoto, ou seja lá o que Deus, a forma como Deus iria destruir o povo, Jonas não choraria uma lágrima, não derramaria uma lágrima sequer. Por quê? Porque ele não tinha a mínima compaixão da sua assistência, das pessoas que ouviram a sua pregação. Então Jonas foi um pregador muito infeliz, porque não queria que as pessoas fossem perdoadas pelo Senhor. Vamos ao versículo número 5 agora. Bem, o que vai acontecer é que Jonas, Deus faz essa pergunta para o profeta, mas ele achou que, quem sabe, Deus vai voltar atrás e Deus vai terminar concordando com a sua pregação, e quem sabe, né, Jonas achou que Deus iria realmente destruir a cidade. Quem sabe Deus ali parou por alguns instantes, né, e não executar a sua justiça, ou o seu julgamento sobre aquela nação. Jonas, o que é que Jonas vai fazer? Jonas vai sair da cidade. Ele vai montar ali uma cabana, uma barraca para ele, ficar ali aguardando se realmente Deus iria mudar de ideia, de pensamento, e iria de fato destruir ou punir o povo de Nínive. Versículo 5 diz, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, isto é, a leste da cidade. E ali fez uma cabana, ou seja, uma barraca, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, ele estava ainda esperançoso que Deus voltasse atrás e que realmente ele aplicasse o seu juízo divino sobre a cidade, destruísse a cidade. Era isso que Jonas pensava a respeito de Deus. Estava ali esperançoso, né? Então ele afasta-se da cidade, sai de dentro da cidade de Nínive, monta ali uma barraca, fica debaixo dessa barraca. Certamente o sol ali era o sol a pino, um sol intenso sobre a sua vida, né? Sobre o seu corpo. E ali ele procura se refrescar estando ali debaixo daquela sombra. Ele monta a barraca, talvez ali com gravetos, com poucas folhas que tinha, e certamente não ficou um telhado muito bem montado, de forma que passaram ali, você verá logo em seguida, o sol, né, o próprio sol ali, e ele, se não tiver uma boa cobertura, é claro que o sol vai passar por entre as frestas, as brechas, e certamente essa barraca não será uma barraca muito boa para alguém estar debaixo dela. Bem, sobre o versículo 5, o que temos a dizer ainda? Que ele monta um palco ali para assistir, a gente diz assim, de camarote,
a destruição da cidade, né? Só faltou ali ele cobrar ingresso, mas também não tinha espectadores, porque as pessoas estavam dentro ali da cidade de Nínive. Mas ele monta ali o seu palco para assistir Deus destruir a cidade de Nínive. Então ele esperava que Deus mudasse de ideia, conforme nós já falamos aqui, e que Deus aniquilasse os ninivitas. Por quê? Por causa da questão do exclusivismo persistente de Jonas. Para ele, o único povo que Deus deveria ser favorável seria aos judeus ou a Israel, e não às nações pagãs, às nações ímpias. Então, infelizmente, a sua prédica foi justiça e destruição. Jonas, a sua prédica, a sua mensagem foi de justiça e destruição. Bem, certamente alguns dos melhores comentaristas, os teólogos, intérpretes desse capítulo 4, eles acham que quando Jonas ele sai da cidade de Nínive, monta a sua barraca ali, ele está ali, ou a sua cabana, praticamente ali os 40 dias, já estava ali no limite dos 40 dias. Lembre-se que a mensagem de Jonas dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, alguns dos comentaristas chegam a crer que o limite de 40 dias estava prestes a expirar, isto é, estava na iminência de Deus destruir a cidade. Mas Jonas, ele ficou onde? Ele ficou ali na extremidade da cidade, torcendo, né, quem sabe ali, e claro, para que algo de ruim acontecesse aos outros. Para ele não, ele não queria que acontecesse nada de mal para ele, mas Deus vai dar uma lição ao profeta Jonas, daqui a pouco você irá saber. Então ele ficaria ali nas proximidades, torcendo para que Deus destruísse realmente aquele povo, né? Ele certamente, Jonas, ele achava que o sofrimento dos ninivitas lhe trazia muito prazer, porque ele veria que realmente Deus é um Deus justo, um Deus que pune o pecado. Mas só que o povo se arrependeu. Aí não tinha como. Deus não pode ser injusto com ele mesmo. Deus sempre terá um caráter justo, porque se o pecador se arrependeu, Deus perdoa o pecador. Agora, se o pecador não se arrepender, é claro que Deus vai exercer a sua justiça, porque ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele tem o caráter justo. Deus é justo. Outro ponto relevante é que Deus agiu com amor, cancelando a profecia de condenação. Deus, em seu amor, em sua misericórdia, ele cancela essa profecia de condenação. E ainda sobre o versículo 5, podemos dizer que os ninivitas agora eram mais crentes do que Jonas. Com certeza. Os ninivitas tinham mais atitude de crentes agora do que o próprio profeta Jonas, com a lei, né, conhecendo a história dos seus antepassados, conhecendo a história de grandes homens de Deus. Aquele povo de Nínive, apesar de não conhecerem a lei de Moisés, eram pessoas que não conheciam a lei de Moisés, certamente. Nós veremos isso já no finalzinho, no capítulo 4, versículo 11. Era um povo que, sem conhecimento de Deus, Jonas era menos crente do que eles. Isto é, o povo era mais crente, os ninivitas, do que eles. Vamos ao versículo 6. Bem, então Jonas afasta-se, monta a sua barraca, assenta-se debaixo dela, ali tem uma propicia ali uma pequena sombra para ele. E o versículo 6 vai dizer o seguinte. Versículo 6, veja que Deus vai dar aqui uma lição a Jonas. Pena que ele não compreendeu esta lição de Deus. Observe o versículo 6, se você tiver uma Bíblia aí e quiser compartilhar. E fez o Senhor, veja bem, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. E fez Deus nascer uma aboboreira. Algumas versões, no caso, há uma versão muito mais... há outras versões, não apenas essa versão, outras falam de outra planta aqui. Mas a maioria das Bíblias hoje, ao invés de aboboreira, diz assim, fez nascer uma planta. Certo? Nós veremos isso aqui, algumas versões, nós citaremos algumas versões para vocês aqui. Então o texto diz que ele e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Algumas versões falam planta de cuia, mas são raras versões que falam planta de cuia. Fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas. Isto é, certamente ele estava debaixo daquela barraca. O Senhor fez com que aquela aboboreira rapidamente crescesse por cima da sua barraca. E o texto diz, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Então veja Deus, na sua misericórdia, Deus foi tão bom. Mesmo Jonas sendo rancoroso, mesmo Jonas odiando os ninivitas, mesmo Jonas cheio de ódio contra o povo de Nínive, no seu xenofobismo,
Deus, na sua misericórdia, ainda foi bom para com ele. Por quê? Porque Deus é benigno, porque Deus é bom. O texto diz, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas estava muito ressentido, estava muito enfadado, muito irado, muito desapontado, rancoroso, melindroso, ofendido. Aí Deus, para acalmar um pouco Jonas, o que é que Deus fez? Contribuiu ainda mais para melhorar ali, que o sol não atingisse ali o seu profeta. Então, se a sua barraca foi insuficiente, Deus ainda na sua misericórdia fez com que uma planta rapidamente crescesse, da noite para o dia, do dia para a noite. Rapidamente, essa planta cresceu, fazendo uma sombra aqui considerável ao seu profeta. E o texto diz, sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas, aí o que Jonas fará aqui? Jonas, quando vê aquela planta, ele se alegra, ele fica muito feliz. Olha, que bênção, né? Quem sabe ele disse assim. Então o texto diz, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira ou da planta de cuia, conforme algumas versões. Bom, então o que temos a dizer ainda sobre esse versículo 6? É que Deus outra vez vem mostrar ou demonstrar o seu controle sobre a natureza. O que é que ele fará aqui? Ele fez com que uma planta de repente aparecesse ali, surgisse ali. Nós vimos já que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Quando Jonas foi lançado no mar, rapidamente o Senhor providenciou que um grande peixe o engolisse. Aqui Deus rapidamente também, ele faz com que essa planta cresça extremamente, rapidamente. E aquela planta já desce ali uma sombra para o seu profeta. Então Deus é o Deus que exerce seu controle sobre a natureza. Desde o capítulo 1 até o versículo 4, Deus exercendo o controle de todas as coisas. Então, mas muito bem. E Jonas, ainda no versículo 6, ele, sem dúvida, sentia-se muito confortável, né, em sua miséria, quando aquela planta, em sua miséria, enquanto a planta bloqueava o raio de sol. Então ele estava ali confortável, né, mesmo na sua miséria, como homem rancoroso, como homem que odiava, xenófobo, né, essa pessoa que odiava outras nações, esse preconceito racial. Mas tudo bem, porque aquela planta ali estava amenizando a sua situação, bloqueando ali os raios solares. Sabe? Naquela época não havia protetor solar, então, mas havia o protetor solar de Deus, que era a sombra, né? Algo natural. Muito bem, então por poucos instantes, vimos aqui no versículo 6, Jonas, uma pessoa que teve uma alegria repentina. Por quê? Porque ele encontrou algo que o deixou feliz. O texto diz, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Veja só, ele não se alegrou, deveria ter se alegrado devido ao arrependimento dos ninivitas, mas ele não se alegrou, mas alegrou-se por causa dessa planta. Vejam só a situação espiritual deste pregador, deste profeta de Deus. Muito bem. A planta cresceu rapidamente, assim como rapidamente Deus tinha enviado aquele peixe para tragar Jonas, conforme nós falamos. Outro ponto relevante nessa mensagem é que Jonas, ele amava a planta, né? Porque ela lhe prestava um favor, né? Mas odiava o povo de Nínive no seu xenofobismo, no seu preconceito racial. Então ele, segundo o texto nos mostra, ele amou muito mais essa planta do que aquele povo arrependido. Que pena, quão infeliz foi o profeta Jonas. Isto é, ele estava infeliz porque Deus tinha beneficiado a uma outra nação. Vamos ao versículo 7? Vamos lá. O que vai acontecer é que Deus, vendo esta indignação de Jonas, ou essa alegria de Jonas, essa alegria passageira, né? Passageira, causada por esta sombra que Deus enviou para ele, o que é que Deus fará? Deus vai continuar aqui dando uma lição para Jonas. Deus, ele envia aquela planta. O grande objetivo de Deus aqui, do Senhor nosso Deus, era dar uma lição a Jonas, e agora vem a segunda parte desta lição. Qual é a segunda parte? O texto diz, versículo 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. Deus vai enviar um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, ou a mamoneira, né? Alguma versão traz mamoneira. Então o texto diz, muito claro, Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Então veja que Jonas vai ficar extremamente frustrado novamente,
vai revelar o seu caráter aqui de pessoa frustrada, pessoa desapontada, contrariada. Por quê? Porque de repente aquela planta que estava ali lhe favorecendo com uma bela sombra, agora Deus enviou um bicho e aquele bicho vai atacar aquela planta. Algumas versões, é interessante nós dizemos aqui, é que algumas versões trazem o termo bicho, outras trazem verme. E nós queremos aqui, caso você tenha uma Bíblia, nós veremos que um bicho aqui você deve, claro que foi um bicho extremamente devorador, destruidor daquela planta. Você não deve entender apenas como um único bicho, mas certamente foi ali um enxame de lagartas, né? Algumas Bíblias trazem, ao invés de bicho, trazem o termo lagarta. E se você tem a NVI, a nova versão internacional, a NVT também, outra versão, e a King James, essas três versões, a NVI, a NVT e a King James, diz que esse bicho foi uma lagarta, certo? Na nova tradução, na linguagem de hoje, Almeida Corrigida, realmente o termo é o bicho, assim como a minha versão aqui é Almeida Corrigida, então traz o termo bicho, foi um bicho que Deus enviou. Na Bíblia de Jerusalém, na Almeida Revisada, traz um verme. Mas isso não é tão importante. O mais importante é que Deus mandou algo, entendemos aqui, podemos entender como um bicho aqui realmente, uma lagarta, né, que gosta muito de comer folhas e destruiu de fato aquela planta. O texto vai nos mostrar também, como já disse, você deve entender o termo bicho como algo coletivo, né? Talvez ali realmente, conforme já falei, é um enxame de lagartas. E você pode ler também Isaías capítulo 14, versículo 11, que faz alusão a um certo enxame de lagartas também que destruíram. E você verá o fim da bênção de Jonas. Bênção aqui, digo entre aspas, né? Quer dizer, ele estava ali se deliciando com aquela sombra, achando aquela sombra muito agradável, porque o sol não estava atingindo ali a sua cabeça, e de repente a sua bênção vai embora assim tão rápida quanto chegou. Por quê? Porque Deus, foi a providência de Deus que mandou que aquela planta crescesse e também o Senhor enviou aquele bicho. Por quê? Porque ele queria dar uma lição ao profeta Jonas. Muito bem, então a planta ela teve vida breve e chegou a morrer rapidamente. Fazendo aqui uma ironia, Jonas se comprazia com a morte, né? Podemos aqui fazer uma ironia. Jonas não era aquele profeta que se comprazia com a morte, se comprazia com a destruição. Por que ele não ficou feliz agora com a morte da planta? Deveria ter ficado assim, claro, ironicamente falando. Por quê? Porque era a pessoa que sempre torcia para a destruição. Ele não queria que Deus destruísse o povo de Nínive. E por que não se alegrou com a destruição da planta? É uma pergunta que podemos fazer aqui. Claro, uma questão aqui de ironia, só para mostrar a situação do profeta Jonas, espiritualmente falando. No versículo 8, nós veremos o seguinte. O texto diz aqui, que Deus vai mandar aqui, enviar um forte vento oriental. O que vai acontecer é que Jonas vai ser atingido agora pelo sol e vai ficar novamente extremamente ressentido. Por quê? Porque se a sua cabana que ele fez não foi uma cabana que lhe oferecesse a proteção totalmente do sol. Deus, na sua misericórdia, conforme já lemos, mandou aquela planta, não é? Aquela planta que crescesse rapidamente. Porém, o Senhor enviou um bicho e aquela planta rapidamente foi também destruída. Aí vem o versículo 8. O versículo 8 diz, e aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Essa tradução aqui não está muito boa, vento calmoso. Um vento calmoso oriental. Mas se você ler em outras versões, vai ver um vento oriental ardente. Por quê? Porque quando a gente lê um vento calmoso oriental, dá a entender que não foi um vento tão quente, mas não foi um sol tão quente. Mas Deus vai enviar um sol muito quente. Então, o texto diz, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol, veja só, observe, e o sol feriu a cabeça de Jonas. O sol vai ser um sol tão quente, digamos assim, que Jonas vai chegar ao ponto de desmaiar. O texto mostra. E ele desmaiou. Rapidamente ali ele perdeu os sentidos com a insolação. E o texto diz mais. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então veja o que o texto está nos mostrando. É que Deus mandou esse forte vento calmoso oriental, ou seja, um vento leste,
e o sol vai atingir a cabeça de Jonas. Por quê? Porque ele agora está sem a proteção daquela planta. Por quê? Porque a cabana que ele construiu, claro, ela não atingiu o objetivo que era proteger totalmente Jonas do sol. Deus, claro, já falamos isso aqui, você já está sabendo, até decorou, que Deus enviou a planta, mas a planta foi comida por um bicho. E o que acontece agora? É que Deus vai enviar agora um sol forte. Esse sol vai atingir Jonas na sua cabeça. O texto diz que ele chegou a desmaiar, algumas versões chegam a dizer quase desmaiou, mas entendemos aqui, quando o texto diz ele desmaiou, e logo em seguida diz, desejou com toda a sua alma morrer, isto é, logo depois desse desmaio, lógico, ele recobrou os sentidos, não é? E quando ele recobra novamente os sentidos, ele deseja morrer novamente. O texto diz, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver, certo? Jonas ainda estava amargurado, ainda estava rancoroso, ainda estava odiando os ninivitas. Bem, então Jonas ficou exposto ao sol. Jonas ficou exposto ao sol, sujeito às condições adversas do tempo. O texto diz que ele desmaiou, né? Após ele voltar à sua consciência, ele desejou novamente morrer. Só apenas alguns pontos aqui para a gente frisar bem e deixar os nossos irmãos mais esclarecidos sobre esse texto. Outro ponto importante, vamos mostrar agora aqui uma distorção. Os ninivitas estavam à sombra do amor de Deus, veja só. Os ninivitas estavam agora à sombra do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, enquanto Jonas estava sob o próprio sol da sua ira. Isto é, se não bastasse o sol de Deus atingir da sua cabeça, tinha ainda o sol interno de Jonas, que era a sua ira, o seu rancor, por Deus ter perdoado, Deus ter poupado o povo de Nínive. Então Jonas estava ali, espiritualmente falando ali, fadado realmente ao fracasso, porque era um pregador que não queria que a sua assistência se convertesse. Então Jonas se sentia ali como uma pessoa miserável, né? Miserável. Este é o grande conceito da vida de Jonas. Ele estava numa situação miserável, porque não entendia o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O autor Champlin chega a comentar o seguinte sobre isso: os pagãos se regozijavam na salvação, ao passo que o profeta de Deus se sentia esmagado sob a mão divina. Então vejam bem, por isso nós falamos, enquanto os ninivitas desfrutavam da sombra do amor de Deus, da misericórdia de Deus, Jonas estava ali irrequieto, estava ali cheio de ódio, porque Deus tinha poupado uma nação ímpia. E aqui nós podemos mostrar também um violento contraste. Quando Elias pregou a sua mensagem, e a sua mensagem não foi aceita pelo povo, porque poucas pessoas deram crédito à sua mensagem, a mensagem do profeta Elias, Elias desejou morrer. Mas o interessante aqui é que Jonas queria morrer porque um grande número de pessoas tinham se arrependido. Então vem esse contraste. Se Elias desejou a morte quando ele estava profetizando no seu ministério terreno aqui, claro, ministério terreno, lógico, ele estava pregando a mensagem de Deus, e o povo, poucas pessoas se converteram, ele desejou a morte. Jonas queria que muita gente se convertesse a Deus. Veja o contraste entre Elias e Jonas. Já Jonas, o seguinte, o que podemos falar sobre Jonas? É que Jonas ficou decepcionado, né, se compararmos com Elias, porque muita gente tinha se convertido. Se essas pessoas tivessem todas se convertido na época do profeta Elias, certamente Elias ficaria muito feliz. Então, esse contraste aqui, ele é muito interessante. Vamos ao versículo número 9? Vamos lá. Então, o versículo 9 diz assim: então disse Deus a Jonas. Novamente, Deus vai confrontar outra vez o seu profeta resmungão, o seu profeta inconformado. O versículo diz: então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Jonas ficou indignado, porque aquela planta, aquela aboboreira, ela secou-se, apareceu de repente, estava ali favorecendo, mas de repente ela secou-se. Então Jonas, mais uma vez, é confrontado por Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, Jonas? Qual o motivo você está irado? Você não plantou,
você não irrigou essa planta, você não cuidou dela, por qual motivo? E mostre qual é o seu motivo. Novamente, outra pergunta de retórica do Senhor. Então, uma pergunta de retórica que espera uma resposta negativa, né? Muito bem. Vimos também que Jonas respondeu duramente. Nós veremos que Jonas vai responder duramente ao Senhor. O texto diz, e ele disse, ainda no versículo 9, e ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Então, quando Deus pergunta a Jonas, Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Aí Jonas responde, e ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Isso é, ele está dizendo, sim, Senhor, eu tenho motivo para estar furioso, né? Eu tenho motivo para morrer. Ele está dizendo isso. Deus estava confrontando ele e ele estava mostrando a Deus como se ele estivesse furioso, tivesse razão para ele estar furioso a ponto de querer desejar a morte. É isso que o texto está nos mostrando. Então Jonas, ele responde duramente e afirmando que o que ele tinha feito, afirmou que ele tinha realmente razão para desejar a morte. É isso que Jonas estava mostrando ao Senhor. É quando ele responde, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Então, muito bem, vamos lá em frente. Jonas estava tão indignado que desejava que sua paixão o matasse e assim toda aquela situação terminasse ali. Ele estava tão resignado, tão triste por aquela sua palavra profética não ter realmente o justo juízo. Ele queria que Deus destruísse a cidade e agora ele seria um profeta fracassado, profeta cuja mensagem não se cumpriu. Ele estava desejoso, extremamente desejoso que o Senhor exterminasse com a sua vida, porque para ele não havia mais razão viver como profeta cujas profecias não se cumpriram. Ele preferia morrer do que viver sendo chamado de um profeta cujas profecias não se cumpriram. Então, para ele, isso era algo vergonhoso, ter que conviver com isso, né, na sua biografia, o profeta cuja profecia não se cumpriu. Então, Jonas não aceitava para ele essa situação, por isso que ele desejou a morte, que Deus tirasse a sua vida. Então, aí vem a grande pergunta, como Deus chamou um homem desse para ser seu profeta, né? Como Deus chamou um homem desse? Um homem que rapidamente se contrariava, era um homem que tinha amargura no seu coração, era um homem que não, de forma alguma, apreciava o arrependimento do povo que ouvia sua mensagem. Como é que Deus pode ouvir? Como é que Deus pode usar um homem desse ou ter ele como profeta? É uma pergunta que podemos fazer e você pode responder. Aí você se coloca neste lugar. Será que sempre eu agrado a Deus? Será que eu nunca fico irado? Será que eu nunca fico resignado? Será que eu nunca fico desapontado com algo que aconteça na minha vida? Será? Bem, vamos ao versículo 10. Este versículo vai nos mostrar a insensibilidade espiritual de Jonas. Observe o versículo 10. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira. Aqui Deus está dando agora aqui um recado moral, claro, para o seu profeta. Porque ele viu Jonas se ficar indignado por causa daquela planta, que ele nada fez. Aquela planta cresceu, o bicho veio, comeu a planta, destruiu a planta e agora Jonas estava indignado. Aí Deus vai confrontá-lo novamente. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Então, cresceu na noite, em uma noite, nasceu em uma noite, pereceu. Isto é, demorou ali no máximo 24 horas aquela planta. E de repente ela morre. Então, Deus está novamente, tiveste, Jonas, você teve compaixão daquela planta, conforme eu já disse, você não plantou, você não cuidou dela, você não a irrigou, e você se sente indignado quando ela morre? Mas aí vem agora o recado de Deus. Mas no versículo 10, Deus aqui ele desmascara o absurdo, sem razão, da cegueira espiritual de Jonas. Só porque ele perdera o benefício da planta, né? Perdeu agora, Jonas era um sem teto, agora ele ficou indignado. O que é que nós vimos aqui no versículo 10 e nos versículos anteriores com alusão a esta planta? Que Jonas não teve nenhuma compaixão com a vida dos milhares de ninivitas. Ele não tinha compaixão nenhuma. Ele queria que todo mundo ali morresse, crianças, os súditos do rei, o rei e todas as pessoas de Nínive. Ele queria que Nínive realmente fosse sucumbida, destruída.
Mas Deus lhe deu uma lição através dessa planta, né? Mas ele não entendeu, infelizmente, o aspecto moral dessa lição divina. Veremos também que a misericórdia de Deus tinha como intuito fazer bem ao povo de Nínive. O intuito de Deus, o intuito da misericórdia de Deus era fazer bem ao povo de Nínive, assim como ele fez bem ao criar aquela planta para o proteger, né? Deus fez com que aquela planta realmente crescesse ali, Deus foi favorável para com Jonas, mesmo Jonas estando ali, digamos ali, cheio de rancor, cheio de ódio contra o povo de Nínive, mesmo assim Deus foi bondoso para com o seu profeta. Muito bem, vamos ao versículo número 11? Vamos lá. O versículo 11, aí Deus vai mostrar o porquê dele, porque ele poupou o povo de ser destruído. Deus vai mostrar agora. O versículo 11 diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Não hei de eu, Deus disse de eu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Vejam bem, 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus está mostrando a Jonas aqui o motivo porque Deus poupou a cidade de Nínive. O texto mostra: não hei de eu ter compaixão. Foi a grande compaixão de Deus. A grande compaixão de Deus, a grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir, você distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, como crianças. Por quê? Porque era um povo que não tinha lei, a lei de Deus. Povo que pecava aleatoriamente, a todo instante, tantas maldades, tantas impiedades, mas era um povo que estava desprovido da lei mosaica. Mas cabia aos judeus trazer a mensagem de Deus para eles. O povo, a pequena mensagem que Deus deu para Jonas pregar, dentro de 40 dias, esta cidade será destruída, foi suficiente para que o povo se convertesse. Imagine se Deus tivesse mandado Moisés levar a lei, a Torá, e explicasse a lei de Deus para o povo. Eles teriam muito mais razão, os judeus têm muito mais razão de obedecer a Deus, porque eles tinham de fato a lei, tinham os profetas. Mas esse povo, o povo de Nínive, os assírios, com essa pequena mensagem eles se converteram. E Deus mostra o porquê, porque era um povo que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então o texto mostra a compaixão divina, que a compaixão divina de Deus, ela é direcionada a todos os povos, inclusive aos ninivitas, né? Deus não é um xenófobo, não, Deus não aceita isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então Jonas, de fato, Deus queria mostrar a Jonas que ele precisaria, de fato, estancar, acabar, exterminar com essa xenofobia que está no seu coração, com este exclusivismo que fazia parte não só de Israel, estava impregnada na cultura de Israel, não por Deus, mas por eles próprios, nas suas interpretações, como também pelo próprio profeta Jonas. Então Jonas precisava aprender que Deus não é xenófobo. Deus, ele ama todos os homens, Deus ama todas as pessoas. É claro que Deus ama o pecador, lógico, certamente, mas ele aborrece as ações desse pecador. Agora, quando o pecador se converte, aceita a Jesus Cristo, claro que Deus o perdoa. Então, o texto ainda nos demonstra aqui que a cidade era muito grande com relação aos padrões daquela época. O texto diz, em que estão mais de 120 mil homens. Isso aqui, claro, está certamente excetuando as crianças, né, e outras pessoas. E alguns teólogos chegam a comentar esse texto, dizendo que a Nínive metropolitana, ou a Nínive Estado, tinha cerca de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Bem, aqui o texto, nós encerramos o texto, vamos, nesse instante, a alguma aplicação pessoal. Isso é muito importante. Nós estudamos esse texto há milênios atrás, né? Foi escrito o livro do profeta Jonas. Mas o que podemos extrair para a nossa vida espiritual? Primeiro, o que aconteceu com Nínive é exatamente o que Deus fez com todo aquele que busca arrependido, que busca a Deus estando arrependido. Então, é isso que aconteceu. O perdão de Deus aos ninivitas é justamente esse mesmo perdão, este mesmo amor que Deus tem
para o pecador do século XXI que o procura arrependido. Certamente é o mesmo amor, o amor de Deus. E eu faço aqui uma pergunta: você se surpreende quando uma pessoa improvável de conversão se volta para Deus? Você fica, como é que você fica? Quando uma pessoa, olha, aquela pessoa ali não merece de forma alguma o perdão de Deus, porque essa pessoa já fez muitas coisas erradas, cometeu pecados aqui hediondos, terríveis. Como é que você se sente quando a pessoa dessa se converte? É possível que a sua visão seja tão limitada como a de Jonas. Será isso? Que ficamos indignados ou chateados quando Deus perdoa uma pessoa e começa a abençoar aquela pessoa de repente era um pecador, daqui a pouco agora já é um pregador e Deus está usando essa pessoa poderosamente. Será, como é que nós ficamos? Você fica como Jonas? Não, de forma alguma devemos imitar o comportamento de Jonas, mas devemos aceitar o plano de Deus na vida dessa pessoa. Além disso, leve em consideração que não devemos nos esquecer de que, na realidade, não merecemos que Deus nos perdoe. A gente precisa entender isso. Nós, eu e você, não merecemos que Deus nos perdoe. Não merecemos. Tá certo? Não fazemos boas ações. Nós só somos alguém hoje importante para Deus porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas fora isso, nada fizemos para merecermos o amor de Deus. O perdão de Deus se estende a todos que se arrependem e creem, com certeza. Jamais você deve achar que Deus só perdoa a nação de Israel. Não, Deus quer perdoar todos os pecadores, todas as pessoas. Então o perdão de Deus se estende a todos que se arrependem e creem. Não há limite para o perdão de Deus. Qualquer pessoa que o procurar, Deus está pronto a perdoar. Você está mais interessado em obter a glória para Deus ou para si mesmo? Né? Jonas mostra o texto que ele queria glória para ele. Por quê? Porque ele queria que a sua pregação de fato se cumprisse. Ou seja, Deus destruísse a cidade de Nínive e Jonas fosse depois ovacionado, quem sabe quando voltar a Israel, eis o grande profeta que pregou e Deus realmente mandou fogo do céu e destruiu os ninivitas. Né? Jonas tinha essa visão míope, espiritualmente, míope falando, né? Por quê? Porque ele estava preocupado com a sua reputação e não com o amor de Deus. Deus poderia ter destruído Jonas por causa da sua ira, com certeza. Né? Jonas fez aqui atos, cometeu aqui muitos deslizes espirituais na sua vida. Deus poderia ter ceifado a sua vida, né? Mas em vez disso, Deus preferiu gentilmente dar uma lição a seu profeta. E isso de fato ele fez de forma categórica, quando Deus tratou com Jonas através dessa aboboreira. Jonas se irritou quando a planta se secou, mas não com o que poderia ter acontecido com Nínive. Né? Ou seja, ele se irritou porque a planta secou-se, mas não com o que poderia ter acontecido com Nínive. Outro ponto, certamente a maioria de nós já chorou a perda de um animal. Eu mesmo, já quando éramos crianças, tínhamos em casa um animal, esse animal morreu e nós choramos, eram crianças ali. E há pessoas que às vezes choram mais pelos seus animais de estimação quando estes morrem, quando esses animais morrem, do que por um amigo seu que às vezes está envolvido nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Será que você já chorou para um amigo seu ser salvo? Será que você tem chorado, orando, apresentando esse seu amigo que você tanto estima, que você tanto valoriza? Mas certamente você já orou porque o animal de estimação seu já morreu, mas não tem chorado diante de Deus por um amigo seu que precisa ser liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Às vezes as pessoas desejam que aconteçam juízo e destruição a pessoas pecadoras. Às vezes desejamos isso, mas isso é uma falha grave nossa. Nós não devemos pensar assim, que Deus destrua aquela pessoa, mas que o Senhor salve aquela pessoa. E não agimos como Jonas, como se todo pecador merecesse o inferno. Ele vai merecer o inferno se ele não se arrepender. Mas se essa pessoa se converter, abandonar os seus pecados, certamente o amor de Deus há de se compadecer desta pessoa. Qual é a sua atitude com relação às que são particularmente ímpias? Você quer ver essas pessoas destruídas? Às vezes, nós, na nossa falha, queremos ver essas pessoas serem punidas. Mas é muito melhor, nós desejamos que essas pessoas sejam perdoadas pelo amor de Deus. Claro, perdoadas, mas com a contrapartida que essa pessoa de fato se arrependa. Ou você deseja que ele receba a misericórdia e o perdão de Deus? É bom que nós pensemos assim, essa pessoa precisa
do amor de Deus, do perdão de Deus. Mas para isso ela precisa ouvir o Evangelho. Por isso que nós, como crentes em Cristo, a Igreja do Senhor tem esta incumbência de anunciar a palavra de Deus ao mundo, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu e você fomos chamados para fazermos a diferença, para pregarmos o Evangelho de Cristo, levar pessoas ao arrependimento. Outro ponto, sem dúvida é um absurdo limitar o amor de Deus, aplicando-o exclusivamente ao povo de Israel, aos eleitos. Jonas assim pensara. Nós só achamos que Jesus, só os salvos estão dentro da igreja, né? E que os que já estão dentro da igreja já estão salvos. E as pessoas que estão lá fora? Não devemos nos conformar apenas com os irmãos que estão dentro da igreja, mas com os que estão fora, com os que estão desviados. A igreja, nós temos que trazê-los de volta para a casa do Senhor. Para isso a gente precisa visitar, evangelizar, fazer cruzadas, divulgarmos o nome do Senhor Jesus na mídia, na rádio, na televisão, enfim, de todas as formas. Para quê? Para que esses nossos irmãos que estão desviados voltem para Deus. Outro ponto, Jonas demonstrou um alto grau de xenofobismo, mas não podemos agir como Jonas agiu. Não podemos agir como Jonas agiu. Já quase finalizando aqui a nossa palestra, a nossa videoaula, vamos aqui ainda tratar sobre assuntos importantes. Primeiro, Deus, ele é misericordioso. Sempre foi e sempre será um Deus misericordioso, não só com a nação, mas para com todas as nações. Agora, a condição sine qua non é o arrependimento, né? Ou seja, o arrependimento é aquela condição sem a qual Deus não deve perdoar ou não perdoará o pecador. Então, a condição sine qua non é o arrependimento do pecador. Se o pecador se arrepender, Deus certamente, claro, ele vai perdoar. Por quê? Porque Isaías 55, 7 diz: deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grandioso em perdoar. Deus é soberano. Ele castiga, claro, quando o pecador não se converte, certamente o juiz de Deus virá sobre essa pessoa, né? Deus vai castigar a rebeldia do pecador. A desobediência do pecador, caso ele não se arrependa, será castigada. E outro ponto importante, não podemos de forma alguma limitar o amor de Deus. Nós mostraremos aqui, procuraremos aqui elucidar, pelo menos tentar esboçar aqui o amor de Deus um pouquinho mais à frente. Então, não podemos de forma alguma limitar o amor de Deus. Por mais que uma pessoa seja má, de má índole, de mau caráter, esta pessoa pode ser ainda alguém muito útil para Deus em suas mãos. Porque Jesus não veio buscar os bonzinhos, Jesus veio buscar as pessoas realmente de má índole, aquelas pessoas afastadas da sociedade, né? Porque ele disse: olha, os bons não precisam de médico, e sim os doentes. Quem são os doentes aqui? Ele está falando de doentes só, doença física? Não. Ele está falando aqui dos doentes espirituais. Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Jesus veio buscar essas pessoas também. Essas pessoas. Os ninivitas não tinham pouco discernimento, sendo como criancinhas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Este foi o parecer de Deus, o testemunho do próprio Deus. Porque eles não tinham conhecimento, né? Pecavam por pecar, já estava na cultura o pecado impregnado nas veias, digamos assim, daquele povo. E precisavam então, aquele povo, experimentar o amor de Deus. Eles viram, eles creram que o juízo divino viria sobre eles. Eles temeram a destruição de Deus, a destruição de Deus sobre eles, sobre a sociedade. Eles deram crédito a isso. Outro ponto importante é que Jonas, eu até já falei sobre isso, Jonas, não se esqueça, Jonas é o personagem, mas o livro do profeta Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. O Evangelho de João, ele é muito curto, o livro de Jonas é muito curto, apenas 4 capítulos, mas é suficiente para levar as pessoas a descobrir o imensurável amor de Deus, o amor que perdoa o pecador que se arrepende. Nós vimos aqui uma cidade praticamente arrependeu-se. O povo mudou a atitude para com outras pessoas. Começaram a serem pessoas mais solidárias, abandonaram as práticas imorais, começaram a serem mais gente, pessoas. E Deus viu que eles mudaram, o povo mudou e Deus perdoou aquele povo. Há 2 frases, eu quero encerrar aqui a nossa aula, nossa videoaula, que está um pouco extensa, mas muito essencial para mim e para você. Com 2 frases aqui célebres. A primeira de
de uma frase de uma pessoa muito famosa, William Shakespeare, que viveu no ano 1564 ao ano 1616, foi poeta, dramaturgo, ator inglês e o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. Foi o que ele disse sobre o amor de Deus. Ouça só, escute. O que o William Shakespeare falou sobre o amor de Deus? Ele diz assim, ó, o amor de Deus é real, universalmente, não apenas potencialmente. O amor de Deus será absolutamente eficaz, afinal. Limites de pedra não podem conter o amor. E o que o amor pode fazer, isso o amor ousa fazer. Então ele está dizendo isso, que não existe fronteiras para o amor de Deus. Se há limites com pedras, como havia muito na Idade Média, né? Propriedades com muros de pedra, ele está mostrando aqui. Limites de pedra não podem conter o amor. E o que o amor pode fazer, isso o amor ousa fazer. Então, isto foi um depoimento, ficou escrito na história desse dramaturgo inglês, né, chamado William Shakespeare. Agora, outro personagem famoso chamado Frederic Martin Lehmann. Foi que Lehmann disse. Isso aqui foi algo extraordinário. Eu li e me apaixonei por este poema aqui dele. Observe o que ele diz sobre o amor de Deus. Frederic Martin Lehmann diz assim: se pudéssemos encher de tinta os oceanos e cobrir os céus de pergaminho, se todos os pendúculos fossem penas e todos os homens escribas profissionais, escrever o amor de Deus acima ressecaria os oceanos e não haveria rolo para conter tudo, embora estendido que fosse de céu a céu. O amor de Deus, quão rico e puro, quão sem medida e forte, perdurará para sempre, disse Frederic Martin Lehmann. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, querido amigo. Se você puder, compartilhar essa mensagem, esta videoaula. Com certeza foi uma videoaula muito abençoada para edificá-lo ainda mais. Quero lhe convidar, aproveitar para lhe convidar, para você assistir a nossa próxima videoaula, será de número 89, cujo tema será a profecia de Amós, porque estamos vivendo esse contexto. Jonas foi contemporâneo de Amós, então falaremos sobre Amós, tá bom? Primeira videoaula sobre Amós, serão 14 videoaulas, quero lhe convidar para isso. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.